Oi, pessoal, tudo bom? Vamos continuar então a leitura do livro Meditando a Vida. Lembrando que a gente estava na parte remédio para Dukkha, mas antes a gente vai fazer as preces, tá? Orjei Nubjansam Pema Gesadum Pola Yansen Chögi Nyudrubnye Pema June Jesudra Kordo Kandro Mampeko Chechi Jesu Dadruki Jinji Loti Jixu So Guru Pema Siji Hum Orjei no Jansa Pema Gesardum Pola Yanten Tugin Yudrunye Pema June Jesudra Kordo Kandro Mampeko Chechi Jesu Dadruki Jinji Loti Jexu So Guru Pema Sidi Hum. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de dakinis. Enquanto pratica e seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Sanje Chodam Tsochi Chodam Lajan Chobardo Dagni Chapsuchi Dagi Jin Soji Personanchi Drola Pentir Sanje Drupansho Sanje Chodam Tsochi Chodam Lajan Chobardo Dagni Chapsuchi Dagi Jin Soji Personanti Drula Pentir Sanje Drupansho. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Então, eu acho interessante também quando vocês começarem a fazer o estudo, assim, né? Separarem um tempo também para praticar um pouquinho antes. Quando eu faço também junto com as outras pessoas, eu acabo fazendo isso. A gente faz as preces, aí faz uns 15 minutos de prática, e depois segue para a contemplação, para o estudo, né? Então é bom a gente, né, associar também esse período, às vezes, a poder sentar um pouco e praticar. E aí, se vocês, né, conseguirem fazer isso também no cotidiano de vocês, vai ser super bom. Vocês vão poder perceber, assim, que faz bastante diferença. Para quando a gente vai fazer, né, a própria contemplação dos estudos. Então, a gente está na parte do livro que fala, que é uma breve apresentação do budismo. E aí a gente tinha visto no encontro passado a parte onde ele começa falando sobre a vida de Buda, como uma das maneiras da gente ser introduzido ao budismo, né, aos ensinamentos e a aprender como a gente pode contemplar tudo isso, né. Vai ter um pouquinho de barulho de fundo, porque o pessoal está fazendo a obra aqui no prédio, então vai ter um pouco de barulho. Aí ele começa então nessa abordagem, né, de hoje, falando sobre o remédio para Dukkha. Então, Dukkha, né? Já tá super bom isso aqui de panorama, assim, né? De plano de fundo, de paisagem, como exemplo. Então a parte a trecho é remédio para Dukkha. Aí ele começa dizendo assim: o budismo não o budismo pode ser apresentado como um remédio para tratar
a perda do reconhecimento de nossa natureza ilimitada. Seu efeito é curar-nos da experiência de existência limitada, com etapas de nascimento, crescimento, envelhecimento, doença e morte. Então é isso, o budismo pode ser apresentado como um remédio para tratar o quê? O que ele vai tratar? A perda do reconhecimento do quê? Da nossa natureza ilimitada. Então, o efeito desse remédio, né, vai ser nos curar da experiência da existência limitada. Que experiência limitada é essa, né? A experiência de nascimento, crescimento, envelhecimento, doença e morte. Aí a gente pode olhar para isso dizendo assim, né? Tá, mas espera aí, o que é isso? O budismo então vai tornar a gente imortal? A primeira coisa que pode surgir na nossa mente é isso, né? Que a proposta seria então dizer assim, tá, então é vida para sempre. Não, calma. Não é o elixir do o elixir daquela novela que a gente tinha, né? Do Flamel, entregando já a idade, né? Ele vai fazer com que a gente ultrapasse essas experiências de nascimento, crescimento, envelhecimento, doença e morte. Vai explicar, vai mostrar, vai, né, primeiro explicar para que então aquilo seja visto, né, seja reconhecido o que está além dessa experiência de existência limitada e então apontar para esse aspecto dessa experiência ilimitada. Então, essa proposta é ver o budismo como esse remédio que é capaz de então curar a gente dessa visão que faz com que a gente veja tudo como algo que surge, perdura por um tempo e cessa, e reconhecer o que está além disso. Mas nesse momento é como se a gente não conseguisse observar isso que está além. Então a gente só olha as experiências de nascimento, crescimento, envelhecimento, doença e morte. Quando o Buda era um príncipe, percebeu que todos os seres sofriam de uma mesma doença. No Oriente, essa doença tem um nome específico, dukkha, mas não existe termo correspondente nas línguas do Ocidente. Embora todos tenhamos a doença, podemos não percebê-la. Trata-se de algo como alegria e sofrimento inseparáveis. Na visão budista, existe uma única palavra para estes dois conceitos. Eles não podem ser separados. Em nossas línguas, acontece o contrário. Os conceitos são separados e não podem ser unificados em um único termo. Não podem até aquilo surgir como uma palavra no nosso vocabulário e a gente internalizar o uso daquilo e ser capaz de olhar daquela forma e então começar a usar aquilo, né? As línguas estão vivas, né? E o que mais a gente vê é isso acontecendo, os termos sendo incorporados à medida que aquela visão floresce naquela cultura, né? Então a gente já pode pensar assim, né? Como é que é uma visão de mundo, uma cultura, uma visão de mundo que tem dukkha como uma palavra comum para todos, assim, né? Dukkha. Então a gente vê as coisas como felicidade e sofrimento inseparáveis. E a diferença da nossa cultura, que é felicidade é uma coisa, sofrimento é outra, né? Alegria é uma coisa, né? Tristeza é outra, como coisas separadas. Então ver alegria e sofrimento como inseparáveis faz assim uma completa diferença, né? Da maneira como a gente vai se relacionar com qualquer experiência da vida, né? Então, dukkha no Ocidente é muitas vezes traduzido como sofrimento, outras vezes é traduzido como insatisfatoriedade. Mas essas duas palavras ainda é difícil, né, da gente conseguir traduzir dessa forma e pegar esse contexto como um todo, né? Então é muito difícil a gente conseguir fazer isso. A gente precisa ambientar, a gente precisa entender esse ambiente onde essas palavras surgem, na cultura que a utiliza, né? Para ver como que isso vai ser incorporado na nossa língua que não tem essas palavras, né? Que não tem um equivalente para essa palavra. Aí a gente vai pegar e juntar, né? Então, alegria e sofrimento juntos.
Mas ainda assim a gente tem que entender o que que é isso, né? Entender o que que é isso e o que que isso está propondo de fato, né? Então acho que uma outra maneira de olhar isso, eu vi uma vez num livro que estava trazendo essa perspectiva, que falava assim que dukkha é a junção de duas sílabas, né, nessa língua que agora eu não lembro se é o, eu acho que deve ser sânscrito ou pali, isso aqui, dukkha, né? Eu acho que é sânscrito. Que dukkha, então vem de duas sílabas, né? Du e ka. Du era como se fosse o nosso sufixo des, né? O mesmo tipo de uso, né? Des. Então é como se fosse algo que tira uma qualidade da palavra que vai vir depois, né? Do resto da palavra. E ka é espaço. Então é como se fosse espaço, assim, né? Não, se não é espaço é o quê? É construção. Então tudo que não é o espaço é uma coisa que deixa aquilo meio torto, meio ocupado, meio é, carregado. Então é como se dukkha fosse esse movimento de construção. E aí quando a gente vai olhar para os ensinamentos, fica muito perfeito isso, né? Assim, porque dukkha é construção, dukkha é esse desespaço, né? Que depois isso pode ser visto de uma outra forma também, mas assim, inicialmente a gente vai vendo assim, essa construção gera todos esses sofrimentos posteriores. Por quê? Porque se a gente não vê e não reconhece que a construção tem liberdade na própria construção, aquilo nos tira espaço, né? E aí gera sofrimento, a gente fica torto, a gente fica complicado ali dentro daquela construção. Então a gente pode pensar um pouco assim, né, refletir um pouco isso, qual é que é a consequência dessas duas visões, né? Uma visão em que alegria e sofrimento, felicidade e sofrimento, né, eles estão juntos na mesma palavra e na nossa cultura não, sofrimento é uma coisa, felicidade é outra. E aí a gente acha que é possível ter só um caminho para a felicidade, né, assim, ascendente e não lidar com sofrimentos. Aí agora a gente vai ver como não tem como escapar dessa experiência cíclica de ver que o sofrimento e a felicidade eles estão juntos ali nessa origem. Quando algo surge pra gente de uma determinada forma, ali dentro tem pode ser uma felicidade que vai virar sofrimento ou pode ser um sofrimento que vai virar felicidade. Então tá junto, né? Dukkha pode ser explicado de forma simples a partir do fato de que, quando temos alegrias, elas constituem-se sementes de sofrimento. Essa é uma experiência cíclica. É como uma roda girando entre as polaridades de estar bem e estar mal. Gostaríamos de encontrar o freio quando estamos na região da felicidade e gostaríamos de acelerar quando estamos infelizes. Às vezes achamos que encontramos um regulador de velocidade, mas logo surgem problemas nessa tentativa de controle. Então, toda a nossa vida vai ser essa experiência, assim, né? De tá bem e querer fazer coisas para que a gente possa se manter bem por mais tempo e tentar afastar as coisas ruins e tentar passar por aqueles períodos ruins o mais rápido possível. E aí, às vezes, pode ser que por azar a gente consiga ficar muito bom em controlar as situações e às vezes conseguir ficar bem por muito tempo. E aí depois o que acontece é que quando aquela ilusão de controle se desfaz, o tombo é muito maior. Então, por isso que os ensinamentos vão dizer que é melhor o reino dos seres humanos do que o reino dos deuses, né? Porque no reino dos deuses a felicidade é muito duradoura. Então, assim, né? Quem tem. A gente pode pensar assim, né, naqueles
representantes, assim, idealizados que a gente tem, assim, né, os rockstars, assim, aquilo, tipo, a pessoa tem uma vida de sucesso, uma vida de muitos, né, todo mundo amando eles, aquela coisa, né, todo mundo super bem, fazendo tudo que eles, recebendo tudo que eles precisam e tal, mas aí aquilo daqui a pouco começa assim, chega um momento que não dá mais, a carreira já não vai seguir mais, e aí tu começa a se ver meio que isolado, meio que sozinho, meio que sem ninguém por perto, meio que talvez não, né, acabou os shows, acabou a riqueza, e aí como é que é? E daí depois você vai ver que talvez passou uma vida inteira onde determinadas condições eram muito boas, mas não teve a oportunidade de, por ter muitos ciclos de felicidade e sofrimento, ser capaz de ver que aqui o contentamento maior não estava naquilo ali, porque quando aquilo some, vem um sofrimento, vem uma dor muito, muito debilitante, assim, né? Tanto que a gente vê que acontece muito, assim, né, de ter, assim, casos horríveis, daí, desses grandes astros, né, chegarem a ponto de se matar, né, porque não encontram um ponto além daquilo que é construído para se tomar como base e viver para além dessas condições que eram antes muito boas, né? Então, e aí, vindo, por exemplo, das nossas vidas mesmo, assim, né? A pessoa pode até achar que é capaz de controlar as condições, assim, da sua vida, mas chega alguma coisa que vai, né? Chega alguma situação, assim, às vezes de impermanência que vai mostrar que não é bem assim, né? E aí, se não há esse olhar para além da necessidade de que as coisas estejam bem, vai ser um baque muito grande. Então, aí ele traz um exemplo, né? O exemplo da mulher, um exemplo é o da mulher que deseja ter um filho. Quando o bebê nasce, ela pensa, que maravilha! Depois ela percebe que tudo o que acontece ao filho a perturba intensamente. O sofrimento surge na exata medida daquela alegria. É assim em todas as relações humanas. Então é isso, né? Quando a gente tem um filho, é a alegria de ter o filho e tem as preocupações de ter o filho. Quando tem um carro, tem a alegria de ter o carro e as preocupações de ter um carro. Quando a gente tem uma viagem, a gente faz uma viagem, tem a alegria da viagem e as consequências, né, as preocupações da consequência de estar fazendo a viagem. Quando comprou alguma coisa, naquele exato momento surge o problema de ter aquela coisa e cuidar daquela coisa. Então não tem como separar essa 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 preocupação, esse enlace que a gente vai ter com tudo aquilo que surge, que nos dá alegria. Ao mesmo tempo que ele vai trazer essas preocupações, vai trazer essas consequências, né, em relação àquilo que surgiu como uma alegria. Outro exemplo. Uma pessoa vê um ser maravilhoso, fantástico, inacreditável. Ela pede aos deuses, por favor, deixe-me chegar perto daquele ser maravilhoso. Se os deuses estão de bom humor, ou seja, eles querem rir da nossa cara, podem até conceder alguma interação. E logo a pessoa descobre-se vigiando aquele ser, absolutamente insegura em relação à sua tênue conexão com ele. O mais curioso é que a intensidade da vigilância, a intensidade do sofrimento causado pela vigilância e a intensidade da insegurança quanto aos rumos da relação correspondem exatamente à atração exercida por aquele ser. Ou seja, quanto maior a atração, maior a vigilância, o sofrimento e a insegurança. Então, é isso, né? Assim, quanto mais apego a gente tem, mais dor e sofrimento a gente vai ter relacionado àquilo. Então é muito cômico assim isso, né? Porque é como se a gente estivesse agarrando uma coisa cortante, algo que vai nos machucar. Se a gente deixa a mão aberta e aquilo só pousa na nossa mão, aquilo não vai fazer mal.
Mas, por exemplo, você pega uma faca e começa a apertar ela, ela vai te cortar, né? Então, se tu deixa ela só repousando aqui, não vai acontecer nada. Agora, se você aperta, você vai se machucar. Então, é um pouco isso, assim, de ver quanto mais apego a gente tem, mais sofrimento a gente tem em relação àquilo. Chamamos isso de dukkha. Não há como evitar essa inquietação. Então a gente pode dizer assim, tá, mas como assim não há como evitar se o Buda diz que tem liberação? Né? A gente pode começar a ficar um pouco ligada, assim, né, de perguntar essas coisas e começar a se questionar em relação a isso. Então, quando se fala, né, que não há como evitar essa inquietação, não há como evitar dentro da bolha. Não tem como a gente não ver dessa forma, vendo dentro da bolha, vendo dentro da história. Não tem como a gente olhar de uma outra forma se a gente estiver dentro daquilo. Mas se a gente consegue fazer esse movimento de se distanciar, de se afastar e de olhar de fora da bolha, aí tem a possibilidade da liberação, né? Para cada característica favorável que percebemos no mundo, existe um problema correspondente, exatamente no mesmo grau. Então a gente pode ir percorrendo assim, né, o samsara como um todo, assim, e olhando exemplos disso nas nossas vidas, na nossa sociedade, né, e passeando por esses exemplos e observando se é assim mesmo, se a gente consegue localizar isso mesmo, né, com esses nossos exemplos. Outro exemplo. Olhamos para uma caixa de doces deliciosos e pensamos: que delícia! Podemos contemplar os doces e examinar cuidadosamente nossos apegos. E aqui, ó, já dando uma dica, assim, né? Ou trazendo, assim, para ver se vocês veem dessa mesma forma. O que ele está trazendo aqui pra gente é uma linguagem que hoje, nos encontros com o Lama, nos ensinamentos que ele oferece, né? A gente vai ver que isso aqui ele estava introduzindo o aspecto do Satipatthana, que hoje ele traz, né, essa linguagem pra gente de como a gente pode trabalhar o aspecto da energia, que ele também já fala há muitos anos, né? Mas agora com essa prática do Satipatthana, que nesses últimos anos ele traz pra gente, né? Então observem como é que ele faz. Então ele pega um exemplo cotidiano das nossas vidas, assim, não é algo nada espalhafatoso, é algo super tranquilo, né? A gente, ó, pega uma caixa de doces e olha como é que é, como você interage com isso, né? Aí ele disse, primeira coisa, né, a gente, que delícia, então, ou seja, tem um apego àquilo, né? Aí ele diz: podemos contemplar os doces e examinar cuidadosamente os nossos apegos, ver como é que aquilo surge, como é que aquilo assim, ó, rouba a nossa energia. Então, se por exemplo, esse exemplo dos doces me funciona super bem. Então, eu fico olhando assim, tem bombom aqui em casa. Ai, eu tô aqui no quarto, mas eu tô vendo bombom lá na sala. E aí eu fico assim, não, mas na hora do almoço aí eu como, depois do almoço eu como. Ai, mas aí, será que eu vou aguentar até chegar a hora depois do almoço? Não, tá, então, mas hoje não, porque eu vou ver se eu deixo esse bombom ali pra quando meu sobrinho vier, porque daí, se eu ficar comendo sempre o bombom antes dele vir, daí não dá, né? Então, então a gente começa a ver a nossa mente criando histórias para que a gente dê conta de lidar com os apegos. Ou se a gente nem vê isso, já vai, pega, vai lá e come um bombom de uma vez e nem percebe, nem tá notando isso. Em geral é isso que acontece, né? Mas às vezes a gente consegue perceber um pouco, daí a gente começa a ver os jogos que a gente faz para dar conta, né, de lidar com esses nossos apegos. E aí então a gente pode ver como surgem as reações condicionadas. Então a gente vê assim, bah, dá até um negócio assim, é como se eu sentisse que tem uma coisa me puxando para ir para lá, né? Eu sinto que o corpo tá pedindo doce. Eu começo a dizer essas palavras, assim, não, meu corpo tá pedindo, né? Então a gente começa a criar justificativas para lidar com os nossos condicionamentos, né? Então essas reações condicionadas relacionadas ao apego. Aí ele faz assim, né, pra gente ir brincando com isso, assim, bem aos poucos, né? Então, a gente tira a tampa da caixa e surgem energias nítidas dentro do nosso corpo.
Ou seja, a gente, tipo assim, a gente vê aquilo que a gente quer comer, né? Então a gente olha aquilo, assim, o corpo muda, assim, a gente não consegue, né? Assim, aquilo vem com uma força, a tua mão já tá trabalhando sozinha, já tá abrindo a embalagem, já tá colocando na boca, já tá salivando. Então isso não vem porque tem alguém querendo falar, dizendo quais são as instruções do corpo para fazer determinada coisa. O corpo mesmo tem a sua inteligência. Então, como é que é isso, né? De o corpo ter a sua inteligência quando ele olha alguma coisa e ele reage, né? Como é que é a gente observar esse automatismo do corpo diante das coisas, né? Então daí ele diz assim, agora a gente tapa a caixa e as energias se vão. Ou não, né? A gente fica meio assim, "Não, peraí, deixa eu pegar essa caixa." Ou seja, mas o que que ele quer dizer aqui assim, ó? É tipo, a gente mudou a bolha, a gente tá olhando para outra coisa. Agora aquela energia não tá mais atuando daquela forma. Então, a gente tava no restaurante, mas daí a gente teve que sair e fazer outra coisa. Ah, então eu tô olhando para outras coisas, eu não tô nem, o corpo já tá reagindo de outra forma. Ele tá fazendo outro, né? Ele tá movendo energia para outra coisa. Mas daí depois se ele volta de novo naquilo, aí de novo vem aquela vontade de novo, vem todas aquelas reações do corpo de novo, né? Então ele diz, esse é um exercício interessante. Aí isso a gente pode fazer com tudo, né? Então ele falou aqui dos doces, mas a gente pode fazer isso com as nossas raivas, com os nossos apegos em geral, com as nossas carências, com a nossa preguiça, com as nossas invejas, com os nossos medos. Então, com tudo, a gente pode pegar e passear por dentro dessas aparências que nos fisgam, né, por essas coisas, por essas situações que nos fisgam, e observar calmamente como que é isso dentro do nosso corpo, como que isso acontece pra gente, como que isso colore a maneira como nós vemos o mundo. Então, se a gente tem alguém que, né, que tá meio, a gente sabe que a gente tá com uma energia meio torta, a gente já diz assim, né, tô com uma energia meio torta com aquela pessoa. Aí eu encontro aquela pessoa no início da manhã. Aí pronto, aquilo lá já pintou meus olhos e a maneira como eu vejo o mundo, às vezes, desse jeito. Não já pega e começa a brigar com o outro, porque tu viu aquela pessoa que tu tá com uma energia torta. Então, como é que a gente faz para reconhecer que isso está acontecendo e não precisar seguir essas reações que estão ocultas para a gente nesse momento, né? Como é que a gente começa a reconhecer que isso está acontecendo para ser capaz de ir além dessas reações automáticas e não precisar seguir esses impulsos? Cada pequeno objeto, cada pedrinha da paisagem tem uma correspondência interna em nós, na forma de energia na forma de energias que percorrem nosso corpo e nervos. A isso chamamos ventos internos. Nosso apego não é às coisas, mas aos ventos internos que elas provocam. Os ventos internos são a experiência íntima dos objetos e também dos seres. Essa dependência e apego são a base de dukkha. Então, aqui esse parágrafo é fundamental, assim, né? Todas as práticas elas vão se desenrolar em torno disso, assim, né? Grande parte, né, das práticas, mas a gente tem que localizar isso, a gente tem que observar isso. A gente acha que a gente tem apego às coisas, mas como é que é as coisas se depois a gente muda aquelas mesmas coisas e o apego continua? Então a gente pode observar isso com o apego por exemplo, a gente tem uma caneca. Aí a gente diz assim, aquela é a minha caneca. Não, essa aqui ninguém usa, né? É só a minha. Aí chega um momento que a caneca quebra. Aí tá, daí fazer o quê, né? Não tem mais nem ninguém pra pegar aquela caneca porque quebrou, né? Então agora o que tu vai fazer? Vai pegar outra caneca. E aí tu diz assim, essa é a minha caneca de novo. Mas a tua caneca não era aquela? Que agora não tem mais? Então, só não, eu pego e tenho apego a outra caneca, né? Então, o ponto que ele quer dizer aqui é isso, assim, a gente não tem apego às coisas, a gente tem a energia do apego que se manifesta nas coisas,
porque o ponto é que a gente tem essas regiões internas que a gente busca coisas fora para que elas é, é, densifiquem esses nossos ventos internos. Então, o Lama, em muitos ensinamentos, ele vai falar que o que nós temos é o apego ao apego. A gente tem um apego a se ver apegado às coisas. E aí a gente diz que. E aí a gente tem tanto esses apegos que nós vamos montando esse personagem, que é aquele que faz tal coisa, que gosta de fazer isso, que gosta de fazer aquilo, que gosta de ter tal coisa, que mostra tal coisa. Então tem todos esses gostos, né? Esses apegos às maneiras de nós sermos de um determinado jeito, de fazermos determinadas coisas. E isso, na verdade, a gente vive externalizando e não observando que, na verdade, isso é um vento interno. Se a gente consegue localizar esses ventos internos, a gente pode começar a reconhecer que esse apego não é às coisas, e sim a essa energia. E aí começar a lidar com essa energia e não com as coisas. Então a gente não vai mais ter tanto apego às coisas, porque justamente a gente reconheceu que o apego na verdade é a esse vento interno. Então a gente vai começando a se dissociar dessa necessidade desse apego às coisas externas e começa a reconhecer esse movimento do mundo interno, né? Eu acho legal a gente contemplar isso também, né? Pegar algum objeto assim que a gente possa perceber como é que a gente lida com esse aspecto do apego, né? Então lembrar disso, como eu falei, né? De alguma caneca que quebrou, de alguma coisa que aconteceu na sua vida que daí mudou, e aí você viu essa energia do apego muito viva. Então, agora eu tava lembrando de duas situações, assim, né, que eu acho muito cômicas, assim. Uma foi uma vez que eu tava morando com o Gaston, que é meu ex-namorado, e, e aí a gente tinha né, as gatas que moravam com a gente, elas sempre ficavam arranhando as coisas que estavam em um dos quartinhos lá, que era um closet, assim, que a gente deixava as coisas, então a gente sempre tinha que deixar aquela porta fechada para ela não arranhar. E aí eu dizia assim, olha, tu não fechou a porta, a Galateia tá lá arranhando a tua bolsa do trabalho, né? Tá lá arranhando ela, vai lá, fecha a porta, fecha a porta. E eu brigando com ele porque era a mala dele, a bolsa dele, e ele tinha que ir lá fechar, né? Aí ele foi lá fechar, e aí quando ele foi lá fechar, e eu brava com ele porque era ele que tinha que ir lá fechar, porque era dele, né? Aí quando ele chegou lá e foi fechar, ele disse assim, não, a Galatea não tá arranhando a minha bolsa, ela tá arranhando a tua mala. E eu na hora eu fui fechar a porta, mas na hora eu vi assim, oh, gente, como é que pode? Porque como eu antes estava vendo que era algo dele e eu achava que eu querendo, né, dizer assim, ó, ele tem que ser responsável, ele tem que fazer as coisas dele, né, cuidar das coisas dele. Então ele que tem que ir lá fechar. Aí ele vem e diz que ela tava mexendo na minha mala. Aí era a minha mala. Então eu na hora senti assim aquela energia que fez eu me mover para então ir lá fechar e, né, e tirar a gata de lá. Mas era esse pequeno, né? Essa pequena diferença que era minha mala. Então aí agora eu vou lá e me movo para fazer isso. Então a energia era completamente diferente quando eu estava pensando que era a mala dele, a bolsa dele, e quando ele disse que era a minha mala. Então esse apego às nossas coisas, né, faz a gente se mover de uma determinada forma. E todas as nossas certezas, né? E enfim, a gente tem pano para manga para isso, né? Então essa é uma forma da gente ir contemplando assim esses nossos apegos, né? E outra experiência assim que eu acho interessante foi que eu lembro assim da de uma vez que tava eu e uma outra amiga quando a gente tava fazendo retiro lá no Jetavana, e a gente tava passeando assim por uma estrada, andando assim, caminhando quando dava, quando não tava chovendo. E aí tinha muitas pedras, assim, como se fosse um desses quase cristais, assim, né? Elas eram muito bonitas, assim.
E a gente foi andando e aí a gente queria pegar essas pedrinhas bonitas pra ver se a gente colocava no altar, enfim, cada uma com a sua justificativa pra pegar as pedrinhas bonitas, né? E aí, só que a gente tava indo, ainda tava na caminhada de ida, e a gente foi caminhando um tempo ainda, e a gente foi pegando essas pedrinhas. E é isso, né? Aquilo a gente tava andando, aquilo tinha um brilho pra gente. Daí umas brilhavam de um jeito, outras brilhavam de outro, umas, né, pra uma brilhava uma, pra outra brilhava outra. E aí cada uma ia pegando essas pedrinhas e levando. Só que chegou um momento que essas pedrinhas, já tinha muita pedrinha na mão. Aí daqui a pouco a gente começava a ver assim, tá, mas tanta pedrinha, a gente tá caminhando ainda, né? Aí depois tem que voltar, aí fica com essas pedras na mão. Aí aquela começava a perder o brilho. Aí você já começava, será que eu solto? Será que eu não solto? O que que eu faço? Como é que eu faço? Aí daqui a pouco tu tá assim, eu vou soltar uma. Tá, mas essa aqui eu vou ficar ainda. Aí daqui a pouco a gente. Ah, mas tem tanta, né? Ah, depois eu pego outra, eu volto outro dia aqui e pego a pedra, nem precisa, né? Aí, não, mas essa aqui eu vou ficar. Então a gente vai vendo, assim, que o nosso apego não tá na coisa de fato, porque a gente solta, a gente é capaz de soltar também, né? Tanto a gente é capaz de pegar, quando a gente é capaz de soltar. E aí a gente vê que esse apego não tá na coisa em si de fato, mas em sim a esse aspecto do mundo interno, dessa energia, desses ventos internos que estão ali atuando e a gente não percebe direito. Então, fazer esse movimento de reconhecer como esses ventos internos estão nos movendo no mundo é fundamental para que a gente possa andar de uma maneira mais livre e não só ser arrastado e ficar acumulando pedrinhas e ficar brigando com os outros, né? Em relação àquilo que a gente considera que é meu, que considera que é do outro, enfim, a gente pode olhar todos esses movimentos assim, né, tanto internos quanto externos, por conta desses ventos internos. Então essa dependência e apego, ou seja, dependência às coisas, né, e às pessoas também, são a base de dukkha. Os problemas ecológicos são exemplos de dukkha. Não desejamos destruir a natureza. Queremos apenas meios de transporte, adubos, plásticos, papel, refrigeradores. Mas isso gera problemas. Cada uma das ações humanas tem um objetivo. Mas cada uma delas tem um resultado também. Isso é resumido por dukkha. Então, é isso, né? A gente não quer problemas ecológicos, a gente não quer agredir a natureza, mas a gente quer ter cafeteiras, air fryer, micro-ondas, fogão, ar-condicionado. Então a gente vai criando várias coisas que nos trazem conforto para coisas que a gente não precisa, né? Assim, que não seriam necessárias se a gente conseguisse minimamente lidar com como as coisas são, de fato. Eu fiquei olhando assim, né, que por exemplo a gente, para fazer café, simples assim, né, só a questão do café. Quando você vai fazer o café, do que você precisa? Pó do café, um filtro e um coador. Como que era feito antes? A gente tinha o coador de pano, né, o bule, chaleira para esquentar a água e jogar a água no coador de pano, né? Para colocar o café passado no bule, né? Aí começou um tempo de degenerescência quando o café no bule começou com suporte, né? Daí tu coloca o suporte para botar o coador de pano. Aí, isso já começou a degenerescência aí, né? Porque já tem não tem mais a vontade e o tempo da pessoa poder ficar lá segurando o coador de café enquanto passa. Aí já botou o suporte, já deu uma preguicinha, né? Aí daqui a pouco a gente diz, tá, mas o coador de pano, ai, não sei, né? Ai, vamos pegar começa o coador de papel. Porque, ai, bicho, né? Então vamos fazer uma coisa que é descartável ali, porque daí, né, joga só fora, não precisa lavar. Não precisa lavar o coador, né? Que é um saco ter que lavar o coador. Aí tu começa a fazer o coador de papel, que precisa de um suporte para colocar o coador de papel. Aí vem o suporte do coador e o coador de papel.
Aí tu diz assim, mas eu tenho que ficar aqui jogando a água dentro disso aqui, não, né? Que preguiça, né? Eu tenho que fazer muita coisa, eu sou muito ocupada. Então, na verdade, eu vou ter o quê? Uma cafeteira que eu só coloco lá e aí eu esqueço, posso fazer as outras coisas os outros utensílios super importantes que eu tenho na cozinha, enquanto o café tá fazendo lá, ou posso até, né, programar uma cafeteira, que na verdade eu já coloco o horário lá, então quando eu acordar o café já vai estar feitinho, né? E aí eu acordo, o café tá feito lá. Pronto, isso é tecnologia, isso é avanço, né? Isso é progresso. E enquanto a gente está fazendo isso, os vários modelos de cafeteira, os vários tipos de suporte vão se acumulando nos lixões que a gente não está olhando, porque o que a gente quer é só ter o café fresquinho na hora que a gente acorda. Então a gente não observa que todas essas ações que a gente faz têm consequências. Então a gente vê que o que falta hoje em dia para tudo isso que tá, né? Por que a gente está nesse nível de destruição ambiental, né? É porque a gente não tem aquilo que a gente vai falar dentro do budismo, que é a sabedoria da causalidade, né? É o reconhecimento, assim, né? Olhando dessa maneira assim bem simples, né? O reconhecimento de que as causas têm consequências, que as coisas que a gente faz vão ter consequências e ligar uma coisa a outra. São pontos super simples, né? Se mexeu, vai dar diferença, sabe? Se tirou daqui, o que vai ser feito com isso que foi tirado daqui e depois vai ser colocado onde, né? Então são coisas muito básicas que a gente não está olhando como sociedade. E aí isso, né, desses últimos 50 anos, 70, agora mais, né, já 75, desde a década de 50, que a gente vê esse acréscimo gigante, né, de efeitos, né, de desastres assim, ambientais sendo gestados, né, e agora a gente colhendo essas consequências extremas, assim, né, das questões climáticas, né, daquilo que a gente vai chamar agora de emergência climática. Mas essa emergência climática ela já vem surgindo, já vem acontecendo, já vem sendo vista e descrita há décadas, né? E assim, quem olhando bem séculos e quem olhando bem milênios, né? Então tudo isso já está muito descrito, que todas as nossas ações, quando elas não são refletidas a fundo, né? Em relação ao meio, vão gerar consequências. E aí imagina isso exponencial por 8, 9, sei lá quantos bilhões de pessoas nós temos no mundo agora, né? Então, é a receita do, de uma bomba, assim, né? De um desastre, assim, que nós estávamos gestando como sociedade, né? No sentido geral, isso, no sentido geral, cada um dos seres sente dukkha em seu corpo. Cada um nasce, envelhece, adoece e morre. No sentido budista, quando a morte vem, não é o fim. Dentro do círculo representado pela palavra dukkha, há uma semente de intenção que perdura. O que morre é o personagem. Então isso é bem importante da gente ver assim, né, que a gente pode se questionar, né? A ciência diz que a morte vem quando o cérebro para de, quando o coração para de bater. O que acontece, né? Como é que é? O que muda nesse corpo de quando ele estava com vida e de quando ele estava e quando a gente considera morto? Como é que muda isso? O que é que muda, né? De fato, a gente olhar isso a fundo, assim, né? Começar a escrutinar isso. Aqui ele vai dizer, né, que na visão do budista, né, as contemplações, os contemplativos que observaram isso a fundo, eles vão dizer que há uma semente de intenção que perdura. O que morre é o personagem. Ou seja, essa nossa vida, da maneira como nós vivemos, ela morre. Mas tem uma intenção que continua em vida após vida. Aí ele faz uma comparação, né, pra gente tentar captar isso, né? É como um filme que acaba no cinema. Outras imagens vão surgir na tela após a projeção do filme. Se há um cinema, outro filme sempre entra em cartaz.
Então é um pouco isso, assim, né? De a gente reconhecer o que que é esse cinema, o que que é essa tela, esse projetor, o que que é isso que gera esses filmes que a gente olha sempre, né? A gente vive sempre. Então, que lugar é esse que tem essa tela em branco, né? Que é capaz de deixar ser projetado todos esses filmes, né? Temos um processo infindável de vida, nascimento, decrepitude, morte e vida. Eu, como é que é? O Nego Bispo, né? Fala é começo, meio e começo. Não tem fim, né? É começo, meio e começo. Então tudo muda, né? Tudo vai mudando, mas sempre tem essa origem, né? Que vai conectando. Vida, então, temos um processo infindável de vida, nascimento, decrepitude, morte, vida. Então, esse ciclo continua, né? Não precisamos acreditar no renascimento. Pode-se ficar com uma morte apenas, mas ainda assim não conseguimos frear a doença de Dukkha. Todos os aspectos do budismo são propostos como remédios para essa doença. É por causa dela que o budismo surgiu. Observando de forma ampla o sentido de Dukkha, percebemos que Buda estudou a doença detalhadamente e descobriu uma natureza que está além de toda essa complicação. Então esse é o ponto do budismo, né? É mostrar pra gente que além de toda essa complicação tem algo anterior. E a gente se familiarizar com esse algo anterior que está sempre presente, mas que porque a gente está muito fixado nos filmes, muito fixado na história dos filmes, a gente não vê o projetor, a gente não vê a tela em branco, né? Aí o budismo como um todo ele vai dizer assim, para um pouquinho e olha para esse projetor, olha para essa tela em branco, olha para essa base livre de onde tudo surge. Podemos ter uma noção disso da seguinte forma: reconhecemos que fomos bebês, criancinhas, crianças maiores, adolescentes, adultos, e em cada etapa é como se houvesse toda uma visão de mundo correspondente. Temos uma identidade, olhamos com estranheza as vidas que os outros levam. Então a gente olha o nosso mundo como um todo, né? Então quando a gente era criança tinha as dores correspondentes de quando a gente era criança. Quando era adolescente tinha as dores correspondentes à adolescência. Quando a gente, sei lá, começou a vida adulta, tem as dores correspondentes à vida adulta. Então cada etapa dessas é como se fosse um filme. Se a gente não quiser pensar em várias vidas, a gente pode ver que a gente vive várias vidas em uma só vida, né? Em uma mesma vida. Temos uma identidade, olhamos com estranheza para as vidas que os outros levam. Então a gente olha da nossa perspectiva, a gente não entende muito bem o mundo do outro, porque a gente está olhando muito para o nosso mundo. Né? Então, às vezes o adolescente não entende o pai, não entende a mãe, né? Às vezes não entende nem o irmão, né? Então a gente está olhando muito para a nossa perspectiva e não consegue olhar para as perspectivas dos outros. Do nosso ponto de vista, nunca entendemos completamente o que os outros fazem. Então, do nosso, né? Então a gente precisa o quê? Se colocar nesses outros lugares, né? No mundo do outro, para ser capaz de olhar por como que ele está olhando também, né? Isso é a sabedoria do espelho, né? Lembro-me de minha adolescência. Eu olhava para as outras pessoas e achava suas vidas muito estranhas. Não conseguia entender por que elas se portavam daquela forma. Via crianças sendo maltratadas e tinha uma sensação de grande vantagem por ter minha própria mãe. Quando estamos imersos em nossa forma de ver as coisas, ou seja, na nossa bolha, quando a gente está muito dentro da nossa maneira de ver as coisas, só podemos ver de forma estranha o modo de vida dos outros. Então ele veio assim, né? Ele reconhecia a riqueza que era ele ter alguém que, né, protegia ele, que cuidava ele, e ele não entendia como que os outros estavam maltratando, né, as crianças, como é que era isso, né?
E é super justificável, porque né, não é mesmo para validar isso. Mas nesse momento ele está dizendo assim, ele não conseguia entender o outro no mundo dele, que fazia que aquilo fosse algo justificável dentro do mundo da pessoa. Como é que podia ela ver sentido em maltratar crianças, né? Então não tem sentido nenhum mesmo no mundo da gente. No mundo daquela pessoa, né, não faz sentido nenhum, mas no mundo dela tem alguma razão. Tem um jeito que para ela faz sentido, né? Então a gente começar a olhar como que o outro é capaz de achar que tem razão ele maltratar uma criança. Como é que é construída a loucura, né? A maneira dela ver que aquilo é possível, né? Como é que é isso? Então a gente tem que conseguir entrar no mundo do outro para ser capaz de olhar da forma como ele está vendo. Então percebemos que nossas visões anteriores eram visões particulares. Ao examinarmos as várias fases de nossa vida, percebemos que as várias visões são perfeitas enquanto acontecem. Ou seja, aquilo faz todo sentido, dentro daquela bolha faz todo sentido. Mas não são de forma alguma estáveis, permanentes. Elas não vão fazer sentido para sempre, elas não vão fazer sentido para todo mundo, né? Elas não são absolutas. Quando elas mudam, pode surgir a pergunta: o que permaneceu ao deixarmos de ser crianças e nos tornarmos adultos? Então a gente pode parar, né, e se fazer essa pergunta: tá, o que é que continua, né? O que continuou daquela que era né, a criança, que virou adolescente, que virou adulto, que agora pode ser mais velha e aí pode estar mais próximo da velhice. O que continua dentro de todas essas vidas que foram vividas dentro de uma mesma vida? Aí aqui ele vai só dizer assim, né? O que permanece é um misterioso brilho interno. Aí a gente tem que parar um pouco assim, né? E olhar o que é que ele quer dizer com esse misterioso brilho interno. O que ele está querendo apontar para a gente? O Buda usou o exemplo da criança, do adolescente e do adulto. Ele apontou essa essência que vai transitando de um para outro, essa capacidade de discriminar como uma qualidade que está mais próxima do permanente. Então aqui as palavras são sempre complicadas, né? Ele vai usar essa abordagem, né, que vai falar de uma essência transitando de um para outro, uma capacidade de discriminar. Né? A gente ia assim brincando um pouco com isso, assim, né? O que é que ele está querendo dizer com isso e qual é a experiência interna que eu localizo que pode dar sentido a essas palavras que ele está apontando, né? O que é isso que está mais próximo de um permanente? Se quisermos ver o budismo de fato a partir deste processo, não devemos pensar em épocas, pois a experiência de dukkha não está limitada pelo tempo. O Buda histórico, Buda Shakyamuni, não foi o primeiro Buda. Conforme seu relato, ele serviu a incontáveis Budas no passado e deles ouviu instruções. Então ele está querendo começar a apontar para a gente esse aspecto atemporal que a gente vai localizar quando a gente encontra esse mundo interno, quando a gente localiza, né, isso que é o que a gente chama de mundo interno e começa a observar tudo o que acontece a partir desse lugar. Então a gente vai ver que o sofrimento, ele é um sofrimento desde sempre. O sofrimento de 2.600 anos atrás é o mesmo sofrimento de agora. Ele muda as aparências, ele muda as coisas com as quais a gente vai fazer, vai passar, né, pelos sofrimentos, pelas felicidades. Mas a base, o software, né, assim, o jeito que aquilo opera é o mesmo. Por quê? Porque ele ocorre da mesma forma para todos os seres, assim. Então, a gente começa a localizar isso e ver que isso está além dos tempos, né? Está além do tempo. Ao aprofundarmos o significado da palavra Buda, percebemos que os primeiros Budas surgiram quando as complicações apareceram.
Então, o Buda surge à medida que a complicação está presente, né? O budismo não é messiânico. O Buda não veio anunciar coisa nenhuma. Ele veio manifestar uma liberdade que a maior parte dos seres não vê. O budismo surge à medida que os Budas periodicamente aparecem e dão ensinamentos. Então, o Buda não veio para fazer o budismo, ele veio para clarificar a confusão, né? Então, a confusão está presente, então surge a lucidez que aponta como que a confusão surge e então clarifica a confusão daqueles que se sentem confusos. E naturalmente esse estado de clarificação da confusão nos leva a um lugar de liberdade das confusões e então dissolve essas confusões. Então o que fica é a natureza livre e não a confusão. Mas aquilo estava sempre presente, só que não era visto. Então os Budas eles vão surgir para apontar aquilo para que os seres que se sentem confusos reconheçam essa liberdade e se vejam também livres, Budas. Então o que a gente vê é que o que está sempre presente é a natureza búdica, né? A natureza búdica está sempre presente. E os Budas surgem como Nirmanakayas, né? Que vêm e apontam esse aspecto último, para que a gente também então seja capaz de reconhecer e dissolva todas as confusões, todas as complicações. Algumas vezes as pessoas questionam os ensinamentos espirituais da seguinte forma: quem foi o fundador do budismo? Quando e onde surgiu o budismo? O budismo acredita em reencarnação? Que tipos de preceitos morais são praticados pelo Buda? Qual a diferença entre tais e tais escolas budistas? Essa análise do budismo em forma de questionário talvez não ajude muito. Então, é muito comum, como a nossa maneira de estudar, como a nossa maneira de se relacionar com as coisas é muito teórica, é muito vinculada à maneira como o nosso ensino e aprendizagem, decorando, comparando, fazendo levantamentos históricos, né? Quando a gente entra em contato com um tipo de visão como essa, a gente acha que é a mesma coisa que a gente vai fazer. E aí começa a classificar, começa a olhar, começa a comparar, começa a ver os detalhes de uma coisa, detalhes de outra, fazer vários tipos de coisas que tem a ver com a elucubração mental, mais do que olhar diretamente para o mundo interno, né? Que é o ponto. Então aqui ele vai calmamente só dizer assim, ó, que talvez essa forma, né, de olhar para o budismo, né, em forma de questionário, talvez não ajude muito, porque isso é lidar com informações. O budismo não está vinculado a informações, ele está vinculado a gente aprender a olhar para as coisas como elas realmente são. Então esse aspecto ele não é muito necessário. Ele vai ser super útil para a manutenção dos ensinamentos, né, tradicionais, para que a gente possa então acessar todas as palavras. Mas o aspecto da visão, para o aspecto da visão como um todo, ele não precisa disso. Ele pode ser útil, mas a gente não precisa disso. E tem meios e meios de se relacionar com os ensinamentos. Então ele está querendo apontar isso. Questionar informações não é o ponto. Para o cristianismo, existem o Antigo Testamento e a Tábua de Moisés, que ele recebeu de Deus no topo do Monte Sinai. Os ensinamentos cristãos surgem quando Deus se apresenta a Moisés e revela a verdade. Essa verdade é vista como eterna, imutável e exprimível em palavras. O cristianismo depende da Bíblia. Ela expressa a verdade para o cristão. No budismo, não existe uma Bíblia. Os ensinamentos visam remover o sofrimento, originado por dukkha. Então, esse é o propósito dos ensinamentos, remover o sofrimento originado por dukkha. Quando isso acontece, quando o sofrimento gerado por dukkha realmente cessa, atinge-se uma situação que está além de espaço e de tempo,
de escrituras e profetas. Atinge-se a liberação da existência cíclica. E o que fazemos quando estamos liberados? A primeira coisa é abandonar o remédio que nos curou, os ensinamentos. O budismo se extingue com o seu efeito. Quando a liberação ocorre, o budismo some completamente. Então, essa é um pouco a diferença das abordagens, né? Por isso que é tão difícil explicar assim, né? E mostrar qual é a diferença, né, do budismo para as outras religiões, né? Claro que cada uma delas, se a gente for entrar e ver, tem muito cerne, assim, né? Que é igual, assim, né? Mas as coisas foram se transformando e hoje a gente pode, né, como uma caricatura a gente pode dizer, né, o cristianismo é uma tradição revelada, né, tem uma verdade, aquilo é absoluto, tem um Deus, e aí a diferença, né, da perspectiva do budismo não tem um Deus, não é uma religião teísta, né, e ela se propõe a terminar, né, a encerrar, nos convida a encerrar o tratamento quando a cura acontece, né? Então, assim, não é uma coisa que é pra gente ficar carregando, né? Assim, aquilo aconteceu, a extinção, né, do sofrimento aconteceu, então a gente não precisa mais, não tem nenhuma bandeira, né, pra ficar carregando. Então aquilo acontece o que? A gente tomou o remédio, o tratamento acabou. Aí o que o Buda fez? Ele continuou oferecendo remédio para quem se via como alguém que precisava desse tratamento. Mas para ele aquilo já tinha encerrado, digamos assim, né? Aquilo já estava completo, aquilo já estava visto. Então a cura se estabeleceu, então ele estava fazendo esse movimento de oferecer também a possibilidade de cura para os outros. Por que isso acontece, né? Porque quando a cura da ignorância, nesse caso, né, ela acontece, o que fica é o aspecto da lucidez. Isso é o que perdura, né? Mas a gente não precisa mais continuar tomando remédio, porque a lucidez já está presente. Então o remédio ele já não precisa mais. Aí o que vai ser feito, então, né? O que continua? Então continua o que? Aquele olhar que é capaz de olhar para todas as aparências com lucidez, então ver a manifestação, né, lúdica de todas essas aparências e apoiar, para que esses seres que não veem isso ainda possam encontrar o seu caminho para ver. Existem várias imagens para descrever esse processo. A imagem do barco, por exemplo, Existem o rio do sofrimento, a margem do sofrimento e o barco da liberação, que leva à margem da liberação. Tudo o que fazemos é atravessar o rio e abandonar o barco. Não teria sentido ficar no barco quando chegamos ao destino. Quando chegamos ao destino, saímos do barco. O que fazemos numa viagem de ônibus? Será que passamos a ser fiéis ao ônibus? Não. Ao final da viagem, abandonamos o ônibus. Quando a pessoa se vincula aos ensinamentos budistas, não está se filiando a uma experiência sectária. Está apenas em busca da liberação da existência cíclica. O Buda é somente um guia. Então a gente precisa desse guia, porque sozinhos a gente não está conseguindo ver. Então ele guia para que então aquilo seja visto. A partir daquele momento que aquilo foi visto, que é o barco fez a travessia e chegou à outra margem do rio, aquilo se dissolve. E eu não preciso carregar o barco nas costas. Aquilo fica, né? Porque foi um meio. Então aí a visão está internalizada. Então aquilo que se manifesta agora é possível de ver o seu surgimento. Como que isso acontece? A sua função é ajudar as pessoas a percorrer o caminho até a liberação do sofrimento de dukkha. O Buda completou o trajeto. Depois, durante mais de 40 anos, ensinou a cruzar para outra margem. Durante a vida do Buda, as pessoas guardavam na memória o que ele falava. Quando o Buda desapareceu, eles registraram no papel, uma degenerescência surgindo. E quando uma vasta obra escrita baseada nos ensinamentos surgiu, uma vasta obra escrita baseada nos ensinamentos orais do Buda.
Muitos seguidores escreveram livros, sempre lembrando que a sabedoria não está nos livros. Estudamos os textos minuciosamente e sabemos de cor que a sabedoria não está nas palavras. Ou a gente lendo isso. Agora, os ensinamentos chegaram à língua portuguesa. Traduzimos do tibetano, chinês, japonês, sânscrito ou pali para o português. Parece contraditório traduzir textos sabendo que a sabedoria não está lá. Então, por quê? Como é que pode, né? A gente já sabe que não está lá e está aqui lendo. Por quê, né? É que, ainda que não esteja, os textos podem umedecer as sementes de sabedoria que temos naturalmente. Essa é a sua função. Então, essa é a função dos livros, essa é a função dos encontros, é o que que a gente possa ver os textos, né? Esses estudos, essas oportunidades de entrar em contato com isso, possam fazer surgir em nós aquilo que a gente já tem presente, que é essa natureza búdica, que a gente possa reconhecer que ela está ali, né? Então isso precisa ser apontado, precisa ser mostrado para a gente, para que a gente possa ver. A partir do momento que aquilo é visto, então a gente começa a ver, eu vejo isso em todos os lugares, em todas as aparências, em todas as situações, em todos os momentos, nascimento, vida, decrepitude, morte. Como é que é? Como é que eu me relaciono com tudo isso? Então os textos, eles fazem esse processo um pouco como de guru yoga, da gente pegar e fazer assim essa conexão com essa mente de sabedoria. E aí essas palavras, elas podem ajudar a gente a fazer esse trajeto, elas vão ser esse nosso barco, né, que vai levar a gente para outra margem. Só que às vezes a gente vai ver que esses barcos às vezes precisam ser um pouco maiores, um pouco mais, né, capazes de levar a gente vai ver que a gente vai precisar de muitos tipos de barcos, as palavras, os mestres, a sanga, né, os vários tipos de prática, os ambientes que nos fazem, né, ter mais contato com a prática do mundo interno de uma maneira que aquilo se estabilize um pouco mais, né, os ambientes de retiro, muitas formas de que a gente possa então ser capaz de olhar para essas sementes que estão ali esperando para florescer. Então, a gente encerra aqui essa parte e aí qualquer coisa, quem quiser conversar, manda uma mensagem e aí a gente segue em contato, fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lob cho sun rin lung che zan nin sa sun ja par per drogyu cho su na wa dan mi drau do song ye le show. Obrigada.